Olá, tudo bem? Olha, nós estamos de fato vivendo um momento de extrema ebulição política, né? Na verdade, uma grave crise política que foi inaugurada desde que esse presidente aí assumiu, por conta das reiteradas manifestações de intolerância, de pregação da quebra da ordem democrática, de não entender que a política tem que se dar num ambiente de disputa, mas uma disputa civilizada, onde na verdade você convive com os contrários, porque são seus adversários de pensamento, mas não são seus inimigos, né? E como esse presidente tem toda uma formação baseada no militarismo, né, que é da essência do militarismo, abater o antagonista, quer dizer, não de discutir, não de trocar ideias, né, porque a formação militar ela tem essa característica, né, o militar é formado para a guerra. Então, infelizmente, é isso que nós estamos vendo hoje na presidência da República, inclusive numa quebra, né, dos valores democráticos que se expressam de várias formas, inclusive nessa de você colocar nos cargos chaves, né, militares, né? Então você acaba criando não uma rede de colaboradores, né, mas uma rede de pessoas que são treinadas para obedecer cegamente à ordem do superior. E isso, evidentemente, anula qualquer possibilidade de que possamos ter um avanço do ponto de vista, inclusive, da modificação do pensamento desse presidente, que, além de inapto, é extremamente ignorante e autoritário. Essa crise, obviamente, se agravou agora por conta desse episódio que envolveu a interferência do presidente da República na Polícia Federal para proteger os seus filhos e os seus amigos, aliás, palavras dele próprio, e que gerou aí a demissão do diretor-geral da Polícia Federal e o próprio pedido de demissão do ministro da Justiça. Mas, em toda essa controvérsia sobre se ele se referiu ou não à Polícia Federal, está absolutamente claro, já estava com o que ele vinha dizendo e com o que ele disse depois da fatídica reunião do dia 22 de abril, que eu falo já sobre ela. Então, nessa declaração do presidente da República, ela tem que estar conectada ao que aconteceu depois, ou seja, depois da saída do diretor da Polícia Federal e do Sérgio Moro, que foi exatamente os atos praticados pelo novo diretor-geral da Polícia Federal, foi exatamente aquilo que o presidente disse que queria fazer para proteger os filhos e os amigos. Veja aí o que ele próprio diz, para não ter nenhuma dúvida. Veja o que ele disse. Bolsonaro olha para a sua esquerda. E não dá para trabalhar assim, fica difícil. Por isso, vou interferir. Ponto final, pô. Veja na imagem mais aberta a posição dos ministros na mesa. O vice-presidente, Hamilton Mourão. Ao lado de Mourão, no lado esquerdo de Bolsonaro, está justamente Sérgio Moro. Ou seja, o presidente olhou na direção... Bom, vocês viram aí pela imagem e pela própria voz dele. Há alguém que possa negar essa realidade do que está colocado aí? Não tem como. Mas vamos ver também o papel do Sérgio Moro, o ex-ministro da Justiça, a falsa vestal Sérgio Moro, que na verdade, no primeiro embate, naquela troca de mensagens, ele confessou publicamente que cometeu no mínimo 2 crimes, o crime de prevaricação e o crime de corrupção, na medida em que ele fez aquelas condicionantes para assumir o ministério. O ministro, o Sérgio Moro, era ministro, saiu daquela reunião como ministro, como se nada tivesse acontecido. Na verdade, o Sérgio Moro é cúmplice de tudo isso. Ele participou da reunião, ele ouviu todas as atrocidades ditas pelo presidente da República, ele ouviu as barbaridades ditas por ministro, como por exemplo da Educação, chamando os ministros do Supremo Tribunal Federal de vagabundos e que por ele os 11 vagabundos do Supremo Tribunal Federal teriam que ser presos. A outra ministra disse que vai pedir a prisão dos governadores, inclusive dizendo que agora eu vou jogar duro, como se estivessem já no estado autoritário, sem os balizamentos da Constituição e das leis, dizendo que vai pedir a prisão dos governadores, porque os governadores estão, na verdade, cumprindo as determinações, as orientações dos organismos internacionais de saúde e dos profissionais de saúde para enfrentar o coronavírus. Então a situação é grave. Vejam aí também essa declaração, né, aliás, um resumo
um resumo desse linguajar chulo, né, do presidente da República, né, que envergonha o Brasil no mundo, que nos envergonha a todos, não por conta de um falso moralismo, mas por conta da quebra da liturgia do cargo, por conta da quebra de um patamar mínimo de civilizatório, inclusive de convivência, inclusive dentro do seu próprio, da sua própria equipe governamental. E aí, nesse sentido, né, tá aí o resumo, escutem aí o que ele disse. De toda baixaria, né, da puta, foda de merda, porra. Se fuder, porra. Putaria, fuder, filha de mãe, filho da puta, linguajar, né, mais apropriado para um bordel de quinta categoria e jamais de uma reunião de uma equipe ministerial. Mas aí, a respeito desse tipo de baixaria, eu queria me dirigir aqui aos grupos religiosos que apoiam essa coisa que está aí. Aos evangélicos, aos católicos, a qualquer denominação religiosa. Queria que vocês pudessem me responder ou responder a vocês próprios. Vocês teriam coragem, vocês se sentiriam confortáveis de exibir a gravação dessa reunião do presidente da República com seus ministros no ambiente aí da sua igreja, numa reunião de pais, numa reunião de mulheres, numa reunião de jovens, né, que as igrejas sempre fazem? Vocês teriam coragem de exibir essa reunião? Pensem nisso.